O grupo do herói, formado pelo espadachim Hyuga, uma maga, uma clériga e um cavaleiro, alcança o castelo do Lorde Demônio. Hyuga questiona se todos estão preparados, e a maga confirma que estudou as habilidades do Lorde Demônio e de seus seguidores, garantindo que a vitória é possível. Quando as grandes portas do castelo se abrem, vários pares de olhos vermelhos brilham na escuridão. Hyuga desembanha a espada e o grupo avança para o interior. Lá dentro, um demônio chamado Yuki os espera. Ele zomba do grupo e avisa que precisam passar por ele para chegar ao Lorde Demônio. A maga lança um feitiço de fogo, mas Yuki bloqueia o ataque com apenas uma das mãos, desdenhando da força do grupo. O cavaleiro tenta um ataque rápido com a sua espada, porém Yuki se esquiva e o derruba com um chute. Cecília usa um feitiço de suporte em Hyuga que invoca o poder da espada Excalibur, disparando um ataque direto no demônio. Yuki reage com uma técnica chamada Endless Dark, que vence facilmente o ataque do herói, derrotando todo o seu grupo. Hyuga e todo o seu grupo cai ferido no chão sem forças para continuar lutando. Enquanto isso, Yuki observa os adversários no chão e ao notar Cecília desmaiada, fica corado e comenta que ela faz exatamente o seu tipo. Seus subordinados, um cavaleiro sem cabeça, uma garota e um garoto, aparecem e perguntam se devem eliminar os heróis. Visivelmente nervoso por estar olhando muito tempo para a garota, Yuki ordena que não os desviva, mas que os levem para fora e os deixem perto de uma vila humana. Os subordinados carregam um grupo para longe enquanto Yuki se despede mentalmente de Cecília. Um mês depois, Yuki está ajoelhado diante do Lorde Demônio e de Zaek, outro subordinado do alto escalão. Zaek aponta que o grupo do herói já desafiou e perdeu para Yuki 13 vezes desde o primeiro encontro. O Lorde Demônio questiona por que Yuki não acaba com eles de uma vez. Já ele responde que os heróis não valem o esforço, mas admite internamente que seus próprios subordinados seriam derrotados pelo grupo se ele não estivesse lá para intervir. Então Yuki decide que precisa resolver essa situação no próximo confronto. O grupo do herói então retorna ao castelo. Hyuga e o cavaleiro atacam simultaneamente, mas Yuki bloqueia as espadas facilmente e usa um ataque mágico para afastá-los. Em seguida, ele lança mais uma magia de ataque que joga os dois contra uma parede. Cecília vai então curar os dois, enquanto a maga dispara várias magias de fogo que o Yuki bloqueia facilmente. A maga demonstra frustração com a tamanha força que Yuki tem, achando que é impossível derrotá-lo. Enquanto Cecília tenta curar os aliados caídos, Yuki a observa novamente, mantendo a postura de combate enquanto está visivelmente apaixonado por ela. Ele afirma que é inútil lutarem e pergunta se querem ser jogados na escuridão outra vez. Hyuga pede cobertura para Cecília e ataca com a técnica Espada Sagrada Excalibur, um dos ataques mais fortes do herói. Mas Yuki sai completamente ileso. Ele diz que Hyuga já percebeu que não pode vencê-lo, mas o herói insiste que precisa derrotar o Lorde Demônio. Yuki então propõe um acordo. Se eles deixarem Cecília para trás, ele deixará os outros 3 passarem. Hyuga recusa de imediato, mas a maga insiste em aceitar, argumentando que não podem vencê-lo e que Yuki já teve várias chances de desvivê-los, e não fez. Cecília afirma que ficará bem e pede para eles seguirem em frente. Hyuga promete voltar após derrotar o Lorde Demônio. Yuki abre uma passagem e os 3 companheiros de Cecília atravessam a porta, deixando-a sozinha com ele. Cecília pergunta por que ele quis que ela ficasse. Ela tenta atacá-lo, mas Yuki pede calma e se apresenta. Ele explica que se quisesse desvivê-la, já teria feito no primeiro encontro. Yuki confessa que se apaixonou por ela à primeira vista e pede para namorar com ela. Cecília fica sem entender nada e até com vergonha, mas mesmo assim rejeita ele. Yuki então se ajoelha desanimado, dizendo que quer desviver.
Ela tenta atacá-lo de novo, mas ele não resiste. Yuki explica que nada mais importa após ser rejeitado por ela. Ele conta que sua vida é ficar recluso ali, saindo apenas para atacar cidades humanas por ordem do Lorde Demônio, algo que ele não quer fazer. Yuki revela que reencarnou de outro mundo e que por dentro ainda é humano. Ele explica que não derrota o Lorde Demônio porque seria promovido ao lugar dele, o que ele não deseja. Ele diz que quando a conheceu, foi a primeira vez que se sentiu vivo desde que se tornou demônio. Cecília então estende a mão para ele e diz que se ele tem um coração humano, deve usar seu poder para o bem, e o convida para ver o mundo exterior. No reino de Clarinet, acontece uma celebração. Dentro do castelo, o rei Darcis Halter declara diante de Hyuga e seus companheiros que o Lorde Demônio foi derrotado por eles e a guerra finalmente acabou, anunciando 3 dias de festa para os heróis que salvaram o mundo. Nas ruas, as pessoas comemoram enquanto os heróis desfilam em uma carruagem. Hyuga acena para a multidão ao lado de todos, enquanto Cecília parece pensativa e um pouco desconfortável. Em uma floresta próxima, Yuki observa a cidade. Ele comenta que está quase chegando à capital onde Cecília mora. Ele então arranca o próprio chifre com as mãos, doendo pra caramba. Pouco depois, já sem chifres e asas, ele entra na cidade e vai até a guilda dos aventureiros. Lá, ele fala com o recepcionista Clayman. Yuki preenche o formulário. Clayman explica o sistema de classificação de rank F até S. Yuki recebe seu cartão e vê que a maioria dos funcionários está de folga pelo festival. À noite, em uma estalagem, ele conta suas moedas e planeja subir de rank rápido para ter uma vida normal e se declarar novamente para Cecília. Uma semana se passa e outros aventureiros comentam sobre um novato que sobe rápido de rank. Yuki entrega os papéis de uma missão que ele gostaria de fazer a Clayman, que o questiona sobre como ele subiu do rank F para o D em apenas uma semana. Yuki tenta disfarçar dizendo ser um novato comum e fica nervoso por ter chamado a atenção. Clayman aceita a explicação e diz que depois de analisar alguns dados, ele não trapaceou em nada. Nesse momento, Cecília entra na guilda usando um capuz para tentar se esconder. Clayman a reconhece e Yuki também. Eles se reconhecem mutuamente e Cecília pede que ele a acompanhe até a casa dela para conversarem. Eles chegam a uma grande mansão. Os guardas comemoram o retorno de Cecília, mas se assustam ao ver Yuki descer da carruagem. Um guarda aponta uma lança para o pescoço de Yuki, exigindo saber quem ele é. Cecília ordena que o guarda pare e diz que Yuki é seu amigo. O guarda fica bem triste ao saber que ela tem um amigo homem. Dentro da mansão, os dois tomam chá. Cecília pede desculpas pela demora em visitá-lo. Ela comenta que ele virou assunto por subir rápido para o rank D e faz um pedido sério, que ele saia da guilda. Yuki fica confuso e ela explica que embora o Lorde Demônio tenha caído, as ameaças continuam. Ela menciona uma possível batalha por supremacia entre países humanos e diz que o herói está sendo cercado por nações que buscam alianças por casamento. Cecília alerta que com a força de Yuki, ele chegaria ao rank S e seria usado como arma de guerra ou caçado se descobrirem que ele é um demônio. Ela pede que ele seja bem discreto. Yuki se preocupa com dinheiro e Cecília diz que queria contratá-lo, mas que não pode pagar um rank S. Ela implora pela paz do país. Yuki reage com entusiasmo e declara que não aceitaria convites de outros países porque só tem olhos para Cecília. Ela ri e Yuki fica constrangido. Ela retira o pedido para ele sair da guilda e ele promete não chamar a atenção. Célia, mãe de Cecília, entra na sala. Yuki se apresenta formalmente. Célia se desculpa pelos guardas e diz que a chefe das criadas, Sofia, vai dar uma lição neles. Sofia pergunta quantos ossos deve quebrar, deixando Yuki apavorado.
Célia então pede para Sofia sair e pergunta se Cecília já contou sobre as propostas de casamento que tem recebido, inclusive do herói. Yuki fica indignado, imaginando o herói com várias pretendentes e pedindo para ele não interferir no seu amor. Cecília diz que recusou todas as propostas, inclusive a do herói. Célia nota a reação de Yuki e ele admite seu interesse por Cecília. Célia sugere que ele se case com ela. Célia pergunta se ele aceita ou não. Yuki hesita, olha para Cecília e pede desculpas, explicando que já foi recusado uma vez e quer tentar de novo só quando tiver uma vida estável e ela quiser de fato se casar com ele. Célia declara que ele está aprovado e revela que era apenas um teste. Yuki agradece, ainda confuso e feliz que não falou nada que não devia. Mais tarde, fora da mansão, Cecília comenta que a mãe gostou muito dele. Yuki pergunta se pode chamá-la apenas de Cecília, e ela concorda, dizendo que o chamará apenas de Yuki. Ele comemora bastante essa nova conquista.